Um feliz sábado a todos. É um prazer para mim ter a oportunidade de hoje falar mais uma vez a esta comunidade On The Way e de forma especial um abraço para os nossos amigos que estão aí acompanhando pela internet, que você hoje sinta a presença de Deus neste lugar. Nós estamos continuando a série de mensagens que tem como título O Contador de Histórias. E nessa semana nós teremos o sexto tema, falaremos de um Deus que ama a todos. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, abrir em Lucas capítulo 15 e nos prepararmos para a mensagem dessa manhã. Mas antes disso, vamos fechar os olhos e fazer uma oração. Querido Deus, muito obrigado porque estamos na Tua presença hoje. Que Teu nome seja exaltado e glorificado esta manhã e que a Tua palavra fale ao nosso coração. Por favor, abençoe agora a leitura da mesma e fica conosco em nome de Cristo Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você primeiro. Quantos aqui se consideram pessoas esquecidas? Você esquece muitas coisas? Olha, lá em casa é uma confusão todo sábado. Eu me acordo de manhã e olho para minha esposa e pergunto, meu bem, você viu minha gravata? Messia, cadê minha camisa? Você viu meu sapato? Cadê a chave do carro? Cadê o carro? Eu esqueço tudo. Eu sou muito esquecido, sabe? Mas deixa eu fazer outra pergunta. Quantos aqui já perderam algo assim que você doeu no coração ter perdido aquilo? Talvez era algo muito importante, algo muito especial para você e que você se arrependeu profundamente de ter perdido um dia. Deixa eu contar para você uma história que aconteceu comigo há uns 6 anos atrás. Vocês sabem que eu tenho 2 filhos, o Daniel e Bianca. Na época o Daniel tinha um pouco mais de 2 anos, estava começando a aprender a falar. Bianca era ainda um bebezinho de poucos meses, era Dia das Mães, nós íamos passar Dia das Mães com os nossos pais. E eu morava lá em Pernambuco, em um prédio no 16º andar. Era muito alto. E eu tinha um costume, quando a gente abria a porta do apartamento, o Danielzinho ia correndo, apertava o botão do elevador, a gente entrava e aí descia. E naquele dia não foi diferente. Estávamos animados, arrumamos os meninos, saímos. E estava eu com o Danielzinho, o carrinho de Bianca com o bebê, e Messi ficou em casa procurando algo que ela tinha perdido. Danielzinho foi, apertou o botão do elevador, nós entramos, ficamos esperando Messi. Messi começou a demorar e eu comecei a perguntar, meu bem, cadê você? E ela disse, eu estou aqui procurando algo e não consigo. E foi aí que eu tive a brilhante ideia. Você sabe que só os homens conseguem ter essa ideia, né? Eu disse, não, é muito simples. Eu vou deixar aqui o carrinho de bebê na porta do elevador, entro, ajudo o Messi a achar o que ela está precisando, volto para casa e volto para o elevador e tudo certo. E foi aí que eu fiz. Acreditem, sim, eu fiz isso. Deixei o carrinho de bebê na porta do elevador, entrei, foi muito rápido. Em 30 segundos achamos o que tinha que achar e quando eu voltava, eu só escutei o grito, papai! Danielzinho havia puxado o carrinho de bebê para dentro do elevador, a porta havia se fechado e eu não sabia mais se meus filhos tinham subido ou descido, onde é que eles estavam. Messi olhou para mim e disse, cadê as crianças? E eu em desespero disse, eu não sei! E uma coisa só veio à minha mente, tenho que procurar meus filhos. Eu morava no 16º andar, você lembra? E eu disse, só tem uma opção, vou pelas escadas. Comecei a descer as escadas, correndo, tremendo, chorando. E tinha 16 andares, mais 2 pisos de estacionamento, salão de festa, quase 20 andares. E eu descia, corria, cheguei lá embaixo cansado, exausto. Quando eu olhei para a porta do elevador, a porta fechada. Eu já comecei a entrar em desespero, meu Deus, perdi os meus filhos. Eu olhei para trás e aí vinha um menininho assim de uns 8 anos, ele olhou para mim, meu desespero, e disse, olha, foi você que perdeu 2 criancinhas? Eu disse, foi. Onde é que eles estão? Eles disseram, está lá no 18º andar com meu pai. Eu subo em desespero, chego lá, Bianca está dormindo no carrinho de bebê, parece que não tinha acontecido nada. E Danielzinho chorando, e ele dizia, papai, a porta do elevador fechou, o elevador subiu, Daniel chorou. E aí a tia viu o Daniel e disse, chora não. Eu peguei meu filho naquele dia, amigos, e naquele dia eu entendi a dor de um pai quando perde o seu filho. Mas eu entendi também a alegria de um pai quando o seu filho que está perdido volta para casa. Hoje nós iremos ver aqui na Bíblia uma história semelhante como essa. Na verdade, 3 histórias. Leia comigo o versículo 1 e 2 do capítulo 15 de Lucas. A palavra de Deus diz assim. Chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvir. No entanto, os fariseus e mestres da lei murmuravam e diziam, este come com pecadores e bebe com eles.
Preste muita atenção nessa cena, porque essa cena vai dizer tudo o que vai acontecer no decorrer da parábola. Aqui no versículo 1, Jesus está fazendo o que ele mais gostava. E o que é que Jesus mais gostava? Jesus gostava de estar no meio de pecadores. E eu quero dizer para você, querido amigo, querida amiga que está me acompanhando aqui pela internet, se Jesus naquela época gostava de estar com pecadores, hoje muito mais, ele está no meio de nós. Ele está aqui nessa igreja ouvindo você. Ele está nessa igreja aqui, porque aqui todos somos pecadores. Mas enquanto Jesus estava com os pecadores naquela manhã, a Bíblia diz que do outro lado, fariseus e publicanos murmuravam. Eles não estavam satisfeitos e diziam, como esse homem se diz o Messias se juntando com essas pessoas? E então no versículo 3, Jesus começa a contar a primeira de 3 histórias impressionantes que você conhece muito bem. O versículo 3 diz o seguinte, Jesus lhe propôs esta parábola. Qual homem entre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai atrás da perdida até achá-la? E quando a encontra, coloca sobre os ombros, cheio de alegria, e vai para casa, chama os amigos e vizinhos e lhe diz, alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha que estava perdida. Essa história é muito interessante de vários aspectos. E eu queria destacar alguns deles muito especiais essa manhã. Assim como o pastor não descansa enquanto não acha a ovelha que está perdida, assim Deus também não descansa buscando a minha e a sua salvação. É interessante que nesta parábola Jesus destaca que apenas uma ovelha se perdeu. As outras 99 estavam em segurança. Uma apenas era o número mínimo. Mas o pastor sai para buscar aquela única ovelha perdida. E sabe o que isso me ensina? Mesmo que eu fosse o único perdido nesta terra, Jesus teria vindo morrer no meu lugar. Mesmo que você fosse a única pessoa precisando da salvação de Cristo, Jesus teria vindo morrer no seu lugar. Isso é maravilhoso, queridos amigos. Na parábola, é interessante também que é o pastor que sai em busca da ovelha. Em nossa salvação, Deus sempre dá o primeiro passo. Enquanto estamos perdidos, é Ele quem busca nos procurar. A salvação não é alcançada porque procuramos a Deus, mas a salvação é alcançada, primeiro, porque Deus nos procura. Os fariseus, eles costumavam dizer que era necessário que o pecador se arrependesse e mudasse de vida para buscar a Deus. Mas Jesus agora diz que o pastor vai em busca da ovelha, mesmo quando ela está perdida. Jesus está dizendo aqui que Ele, querido amigo, querido irmão, Ele te busca muito antes de você se arrepender. Deus nos ama quando nós ainda estamos perdidos. Deus nos ama quando ainda precisamos achar o caminho de casa. O pastor acha a ovelha, ele volta para casa, chama os amigos e ele dá uma festa. Jesus conta então a segunda história. No versículo 8 em diante, a Bíblia diz o seguinte: ou qual dentre vós é como uma mulher que, tendo 10 dracmas, 10 moedas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e busca com persistência até achá-la? E quando a encontra, chama as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque eu achei a moeda que estava perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. A segunda parábola é um pouco difícil de entender, porque como é que uma mulher, ela demonstra tanto esforço, tanta persistência para achar apenas uma moeda? Você precisa entender que na época de Cristo, quando as mulheres se casavam, elas recebiam o dote do seu pai em moedas, em dracmas. E aquele dote representava muitas coisas. Aquelas moedas eram uma segurança para aquela mulher, que se um dia ela ficasse viúva, se um dia o seu marido abandonasse, ela poderia ser aceita de volta na casa do pai. Ou quem sabe garantir um futuro para os seus filhos que viriam. É por isso que ela acende a candeia, ela varre, porque naquela época os quartos não tinham janelas, eram escuros. Ela varre com persistência, afastando o pó, até achar a moeda que estava perdida. E quando acha, ela chama as vizinhas, ela dá uma festa, porque achou a moeda que estava perdida. É interessante ver a diferença entre a primeira parábola e a segunda. Porque na primeira parábola, a ovelha, ela sabe que está perdida, mas ela não consegue achar o caminho de volta. Na segunda parábola, a moeda representa aqueles que estão dentro de casa, talvez dentro da igreja, mas não sabem que estão perdidos. A segunda parábola representam aqueles que acham que sua salvação está garantida, que se sentem bem espiritualmente, mas lá no íntimo do seu coração, eles estão distantes de Deus. Mas sabe o que é mais interessante nessa história? A moeda podia estar debaixo do pó, ela podia estar debaixo do lixo,
mas ela ainda continuava sendo uma moeda de prata. Ela ainda tinha o seu valor. Deixa eu dizer uma coisa para você que está me assistindo essa manhã. A sua vida pode estar debaixo do pó. A sua vida pode estar destruída e você pode estar afundado no pecado. Talvez você não mesmo reconheça quem você é, mas Deus sabe o seu valor. Deus sabe que você é muito especial para Ele e Ele vai te procurar, Ele vai te buscar até que Ele te encontre. E Ele vai dar uma festa quando Ele achar você. Bem, a terceira história é a mais conhecida de todas. Nós conhecemos ela como a história do filho pródigo. Essa história é muito interessante porque a primeira declaração dessa história já nos chama a atenção. O versículo 11 diz assim, que Jesus continuou dizendo, certo homem tinha 2 filhos. Preste atenção, 2 filhos. Mas o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre eles. Essa declaração ainda nos choca, ainda hoje, mesmo 2000 anos depois, porque como pode um pai pedir a herança para um filho, pedir a herança para um pai que ainda está vivo? Era como se o filho dissesse para o pai assim, pai, para mim você está morto. Pai, para mim você não tem mais valor, eu quero sair de casa, eu quero viver a minha vida. É interessante, queridos amigos, que aquele filho, ele imaginava que a verdadeira felicidade estava longe da casa do pai. Para ele, a casa do pai era um lugar que tinha muitas regras, que tinham coisas a seguir, coisas que se podia fazer, coisas que não se podia fazer. Ele se sentia preso dentro da casa do pai. E sabe, talvez essa manhã eu fale para algum jovem que esteja pensando que a igreja é um lugar que você se sente preso. Você acha que você não tem liberdade suficiente para fazer tudo o que você quer? Você acha que você precisa ir lá fora da casa do pai para achar felicidade? Escuta o que eu vou te dizer aqui. Eu estou olhando para você dizendo, filho, não existe verdadeira felicidade longe da casa do pai. É na casa do pai que nós somos felizes. E o maior contraste da história é que o filho ele sai de casa buscando a liberdade, mas é fora de casa que ele encontra a escravidão. E você conhece a história. A Bíblia diz que aquele filho pega o dinheiro da casa do seu pai. Ele sai e gasta todo o seu dinheiro com amigos, com mulheres, com festas. De repente, uma fome vem sobre a terra. E a Bíblia diz que quando a fome vem, aquele filho perde tudo. Tudo que o pai havia lhe dado, toda a sua herança, perde. Ele não tem mais o dinheiro, não tem mais os amigos, não tem mais as companhias. Ele está sozinho. E perdendo tudo, a Bíblia diz que ele vai fazer o serviço mais humilhante para um judeu. Ele vai cuidar de porcos. E a Bíblia diz que ele queria até comer a comida dos porcos, mas nem mesmo a comida dos porcos lhe era dada. Então, quando o versículo 22 diz que aquele jovem, caindo em si, na verdade o versículo 17, ele diz, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, o versículo 20 diz, levantando-se, ele foi para a casa do seu pai. E a cena que se segue, amigos, é uma das cenas mais emocionantes de toda a Bíblia. A parábola diz que quando o filho ainda estava longe, o pai já o esperava na porta de casa. Você não acha essa descrição maravilhosa de Deus? Um pai que tem saudade do seu filho que está distante. Um pai que ama tanto o seu filho que todos os dias ele vai para a porta de casa para ver se seu filho está voltando. E a Bíblia diz que quando aquele filho ainda estava longe, o pai corre para o abraçar e o beijar. E sabe, era muito humilhante para um homem de posses, riquezas dos tempos bíblicos ser encontrado correndo pelo campo. Mas aquele pai faz isso porque ele sabe que se outros trabalhadores vissem aquele filho, poderiam lhe bater e até lhe matar. Porque aquele filho era um traidor. Aquele filho era alguém que havia negado seu pai, havia saído de casa, havia negado tudo que ele tinha. E para proteger o seu filho da morte, aquele pai corre, o abraça, o beija, o segura em seus braços. Que cena maravilhosa. Aquele filho, então, ele começa a dizer, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai, então, interrompe abruptamente. Ele diz, filho, por favor, fica quieto. Tragam a melhor roupa e coloquem no meu filho.
Peguem o anel de filho herdeiro e coloquem em sua mão. Matem o bezerro mais gordo e vamos fazer uma festa. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. E o filho começa a dizer, pai, eu não sou digno. E ele diz, filho, por favor, fica quieto. Quem é filho nunca deixa de ser filho. Escuta o que eu vou lhe dizer. Talvez eu fale essa manhã para alguém que está distante de Deus. Talvez eu fale essa manhã para você que está longe dos caminhos do Senhor. Você sabe o quanto o Pai te ama. Você sabe que o Pai tem saudade de você. Escute, quem é filho nunca deixa de ser filho. O Pai te ama, Ele está esperando você. Que descrição maravilhosa! E sabe, essa descrição da graça de Deus, ela é tão profunda, tão incrível, que a atitude do filho pródigo nem mesmo é reprovada na parábola. Ele sabe que foi perdoado, ele sabe que foi aceito, ele sabe que o Pai lhe ama. E sabe, me vem à mente alguns textos bíblicos essa manhã. Por exemplo, Isaías 44, verso 22. A Bíblia diz assim, como se fossem uma nuvem, eu varri para longe, diz Deus, os teus pecados. Como se fosse a neblina da manhã, os seus pecados desaparecem. Volte para mim, porque eu te resgatei. Jeremias, no capítulo 31, verso 34, diz, porque eu lhes perdoarei a maldade e eu não me lembrarei mais dos seus pecados. Deus diz para você, querido amigo, se você arrependido buscar Ele, Ele varrerá para longe e não se lembrará mais das suas culpas. Essa história é tão incrível que Timothy Keller, que infelizmente essa semana faleceu, um dos maiores teólogos, um dos maiores escritores cristãos deste século, ele escreveu um livro completo para falar que, na verdade, essa parábola não deveria ser chamada a parábola do filho pródigo, mas deveria ser chamada a parábola do Deus pródigo. Por que do Deus pródigo? Porque o dicionário pródigo é aquele que gasta tudo que tem. Pródigo é aquele que gasta todos os seus bens e não resta nada. E Tim Keller diz que nesta parábola, a graça de Deus é tão abundante, a graça de Deus é tão completa, a graça de Deus é tão exaustiva, que é como se ele tivesse gastado todo o seu perdão para aquele filho pródigo. Ele diz que Jesus assim nos mostra o Deus da abundância, que nada mais é do que pródigo em relação a nós, os seus filhos. A graça inconsequente de Deus é a nossa maior esperança, é uma esperança renovadora. Mas chegamos ao final da parábola. E é interessante que essa parábola termina diferente das outras duas. Porque as duas outras parábolas, a da ovelha e da moeda, terminam com a festa. E essa parábola também estava terminando com a festa, mas de repente chega um outro irmão, o irmão mais velho. E o texto bíblico diz, eu quero ler com você o finalzinho dessa história, que o irmão mais velho estava indignado quando ele descobriu que aquela festa era para o seu filho, o seu irmão que havia voltado para casa. Ele chama então o seu pai e ele diz assim, no versículo 29, olha, eu sirvo-te há tantos anos sem nunca desobedecer às tuas ordens. Nunca me destes um cabrito para alegrar-se com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu manda matar o bezerro mais gordo. E respondeu o pai no versículo 31, filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo que nos alegrarmos e festejarmos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Você lembra que no começo da história, Jesus estava comendo com pecadores e publicanos e do lado de fora os fariseus estavam murmurando e reclamando? Você lembra que Jesus conta essa história justamente para dar uma lição para aqueles fariseus que reclamavam porque ele estava oferecendo a sua graça aos pecadores? O segundo irmão, o irmão mais velho, representa justamente esses fariseus e mestres da lei que estavam indignados com a graça de Deus. E o que Jesus mostra nessa parábola é que Deus insiste e quer salvar todos. Deus quer salvar os pecadores que estão afundados no pecado, mas Deus também quer salvar aqueles que acham que não precisam de salvação. E a parábola termina com o pai insistindo para o filho mais velho entrar na festa, porque o pai quer salvar a ambos.
O irmão mais velho representava aqueles que achavam injusto Cristo estar na mesa com pecadores. Mas a boa notícia é que Deus quer salvar a todos. A boa notícia dessa parábola, queridos amigos e irmãos, é que Deus quer salvar as ovelhas perdidas, os pecadores declarados, publicanos, prostitutas, pessoas de má fama. Deus quer salvar o filho pródigo, mas Deus também quer salvar as moedas perdidas que estão dentro de casa. Deus também quer salvar os orgulhosos, os invejosos, aqueles que acham que não precisam de salvação. Deus quer salvar os irmãos mais velhos. A boa notícia é que não importa quem você seja, Deus quer salvar você. Não importa em que situação você esteja. 3 histórias diferentes, mas os 3 finais são iguais. O pastor acha a ovelha perdida e ele dá uma festa. A mulher acha a moeda perdida e ela dá uma festa. O filho volta para casa e o pai dá uma festa. Os rabinos tinham um ditado que dizia que havia alegria no céu quando alguém que pecava contra Deus era destruído. E Jesus inverte o jogo, dizendo que há alegria no céu quando um pecador de fato se arrepende e volta para Deus. Naquele dia, quando Danielzinho se perdeu dentro do elevador, eu não sabia como eu viveria a minha vida sem ele. Eu não sabia como eu viveria a minha vida sem os meus filhos, distante dele. Mas quando ele voltou para os meus braços e eu pude abraçá-lo e abraçar minha filhinha, eu entendi o amor de um pai por um filho que está longe. Deixa eu dizer uma coisa para você ao terminar minha mensagem. Deus ama você de uma forma que você nunca imagina. Não importa o que você tenha feito, não importa quão distante esteja, não importa em que caminho esteja, Deus quer buscar e salvar você. E se você voltar para Ele, Ele e todo o céu, todos os anjos do Senhor farão uma grande festa por aquele que estava perdido e foi achado, por aquele que estava morto e reviveu. E eu quero orar essa manhã por todos aqueles que desejam essa salvação. Quantos aqui nessa manhã desejam aceitar a salvação da graça de Cristo? Deus seja louvado. Você também pode tomar a sua decisão. Se esse é seu desejo, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque hoje nós entendemos um pouco mais sobre a graça de Deus. Nós entendemos um pouco mais que o Deus que nós acreditamos não é um Deus que seleciona alguns para se perder e outros para se salvar. O Deus que nós acreditamos é um Deus que quer salvar a todos. É um Deus que quer salvar o filho que gasta tudo, mas um Deus que quer salvar o filho que está dentro de casa, murmurando, questionando. É um Deus que sai para buscar a ovelha perdida, mas é um Deus que procura a moeda perdida dentro de casa. Deus, obrigado porque o Senhor quer me salvar. Obrigado porque o Senhor quer salvar o amigo que está assistindo em casa. Obrigado porque o Senhor quer salvar aqueles que estão aqui nessa igreja. Deus, obrigado pela tua graça abundante. Obrigado por ser um Deus pródigo, um Deus que gasta tudo, todos os esforços e meios para a nossa salvação. Que teu nome seja louvado e exaltado esta manhã. É a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.